Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, nesta emissora, agradecendo sempre a sua audiência. Eu quase que falo a mesma coisa o dia inteiro, né? Toda vez que eu abro esse programa, eu tô ficando implicado com isso, né? A gente tem que achar uma saudação diferente, viu, Natson? Já se tornou aqui, ó, uma saudação diferente, apesar de que é sempre a nossa saudação, agradecendo o privilégio de estar com você aqui neste programa, pastor. Querido ouvinte, estamos aqui mais uma vez, como já falou o nosso Natson Matias, chegando até você com a mensagem da Palavra de Deus em poucas palavras. Obrigado pela sua audiência, queira Deus abençoar esse programa na sua vida. Um dos eventos destacados na Bíblia é o que chamamos de arrebatamento. E há não poucas dúvidas em torno do tema. Para alguns, esse evento é apenas simbólico, para outros, será um evento histórico. Uns defendem que ele ocorrerá de maneira secreta, outros que será um evento público. Para alguns, ele ocorrerá antes da grande tribulação, para outros, depois. Enfim, como ter certeza à luz da Bíblia como será este dia? Quando a gente não sabe, né? A Bíblia já deixa claro, né? Isso. Esse é o tema do programa de hoje, atendendo ao pedido de uma de nossas ouvintes internautas de São José dos Campos, em São Paulo. Pastor Augustus Nicodemos, a Daniela de São José dos Campos, do estado de São Paulo, ela escreve: acabei de ouvir o programa que fala sobre a volta de Jesus. Será que o pastor Augustus poderia abordar um pouco mais sobre o arrebatamento? Está aí a pergunta para o senhor, pastor. Tá certo. Sim, Daniela, com certeza, né? Nós vamos tratar desse assunto no programa de hoje. O termo arrebatamento, ele tem sido usado pelos cristãos para se referir ao encontro de Jesus Cristo com a sua igreja no final dos tempos. É um encontro escatológico, ele ainda não aconteceu, ele está previsto na Bíblia como sendo um dos eventos que compõem o fim da história desse mundo como nós a conhecemos. E a base para esse evento está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quando Paulo escreveu àqueles irmãos e disse o seguinte, estou lendo aqui a partir do verso 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Os que dormem aqui é os que morreram, né? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, o que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui é a segunda vinda de Cristo. E está dizendo que quando Jesus Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos subirão transformados para o encontro no Senhor, com o Senhor nos ares, juntamente com os mortos agora também ressurretos e glorificados. Então, o termo arrebatamento é usado para dizer que tanto os mortos que ressuscitam como os vivos transformados serão como que tomados por Deus desse mundo e levados a um encontro com o Senhor nos ares. Esse encontro acontecerá acima da superfície da terra, não é? Exato. E como se fosse assim, nós vindo da terra
e o Senhor vindo dos céus nos encontrando ali no meio, mais ou menos. Maravilha, né? Então, o nome desse movimento em que nós somos tomados da terra para o encontro com Jesus nos ares é chamado de o arrebatamento. Então, isso não é negado por nenhuma linha evangélica. Todos os evangélicos acreditam nesse momento do encontro com o Senhor nos ares. A grande pergunta é quando ele se dará. Quando é que esse arrebatamento se dará dentro da cronologia dos eventos escatológicos? Então, a posição mais antiga, né, a posição histórica mais antiga, é que esse arrebatamento coincide com a vinda de Cristo Jesus. Ou seja, ele vem para julgar o mundo, ele vem para terminar a história desse mundo, para estabelecer o seu tribunal e exercer justiça e juízo. E enquanto ele está vindo, nós estamos indo nos encontrar com ele. E descemos com ele para o estabelecimento do dia do juízo, o julgamento final de todas as coisas. E depois disso, começa o novo céu, a nova terra, onde habita a justiça. Então, antes do arrebatamento, o arrebatamento coincide com a vinda de Jesus. Existe aquele período chamado de a grande tribulação. Que é, às vezes, o ponto que as pessoas discordam. Exatamente. Há o período chamado de grande tribulação. Algumas pessoas, há cerca de uns 200 anos para cá, dentro do movimento chamado dispensacionalista, começaram a sugerir que o arrebatamento não é a mesma coisa da vinda de Cristo. Ele não vai acontecer na vinda do Senhor Jesus, mas ele vai acontecer antes da grande tribulação. E, na verdade, Jesus voltaria secretamente, antes daquele período de grande sofrimento para a humanidade, né, chamado de grande tribulação, tiraria a sua igreja da terra e depois despejaria a sua ira sobre o mundo durante esse período de sofrimento, não é? Então, o arrebatamento nessa posição dispensacionalista, e que alguns pré-milenistas também têm, aconteceria antes da grande tribulação, com o objetivo de evitar que os crentes passem por esse sofrimento. Por grandes sofrimentos, né, descritos na Bíblia. Exatamente. Então, nessa perspectiva, o arrebatamento se dá antes da grande tribulação, consiste de um encontro secreto de Cristo com a sua igreja, e depois da grande tribulação, Cristo volta, e já seria a terceira vez, né, em público, a vinda dele pública, não é, para terminar a grande tribulação, recompensar a sua igreja, punir os maus e começar o milênio, né? O milênio terreno na perspectiva dispensacionalista. Mas eu tenho muita dificuldade com essa abordagem, viu? Primeiro porque quando Jesus, lá no sermão escatológico, em Marcos 13, ele definiu os eventos que haveriam de acontecer, ele não mencionou o arrebatamento. A sequência que Jesus segue é, primeiro, o princípio das dores. Os discípulos perguntaram, o que é que vai acontecer? Jesus diz, vai acontecer terremoto, fome, guerra, peste, vocês não se preocupem porque isso é o princípio das dores. Apenas o início. Né? Apenas o início. Depois virá uma grande tribulação. Jesus chegou inclusive a dizer que se Deus não abreviasse o tempo daquela tribulação, nem os eleitos que ele escolheu haveriam de suportar. Ora, o termo eleito, escolhido, é o termo que é usado para a igreja, né, para o crente, para o cristão na Bíblia, é designação padrão. Se Jesus disse que Deus abreviou a grande tribulação para que os eleitos pudessem suportar, significa que não teve arrebatamento nenhum antes, não é? Exato. Que a igreja passa na grande tribulação. E na sequência Jesus diz, e naqueles dias de grande tribulação, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e glória. E ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra que recolherão o seu povo, os seus escolhidos. Aquilo é o arrebatamento. Então, na sequência do sermão escatológico, o arrebatamento é depois da grande tribulação, coincide com a vinda de Cristo, e a igreja passou pela grande tribulação, não é? Então, essa que é, para mim, a sequência correta. O arrebatamento é histórico, ele é público, não tem nada de secreto nisso. Não vai é ficar escondido, todo olho verá. Não é todo olho verá. Nós nos encontraremos com o Senhor,
Os que estiverem vivos terão passado por esse período de grande sofrimento, de grande tribulação, que a Bíblia não diz quanto tempo é, quanto tempo dura, mas que é um período de grande perseguição, terrível sofrimento para a igreja. Essa perseguição será comandada pelo anticristo, que se levantará, o homem da iniquidade, o filho da perdição, a própria encarnação, né, ou demonização de alguém por Satanás, que promoverá todo tipo de perseguição contra o povo de Deus, buscando a sua destruição e a sua anulação. Na sua vinda, não é, o Senhor Jesus destruirá o anticristo, livrará a sua igreja dos seus perseguidores e dará início ao novo céu e à nova terra, onde finalmente nós teremos justiça, paz e tranquilidade. Então é isso aí, Natsan. O arrebatamento, ele acontece depois da tribulação, ele consiste no nosso encontro com o Senhor Jesus, que está vindo para julgar o mundo. Portanto, é público, é histórico, é real e é a nossa esperança, a nossa expectativa. Exato. Eu sempre avalio essa questão também, olhando, parece que há um certo egoísmo, né, de alguns que pensam, não, quando a coisa apertar, a gente vai embora e o mundo que fique por aí, né? Exatamente. Eu fico pensando, e aqueles do passado, na igreja primitiva, foram perseguidos tão duramente, jogados nas arenas, tem tribulação. Eu fico pensando aqui, eu como avô, como pai, ver um leão arrebatar o meu filho do meu braço e comer na minha vista, assim. Sim. E por que então não houve antes dessa situação, né? Isso, né? A verdade é, como nós já dissemos em outros programas aqui, é que Deus não promete poupar o seu povo das tribulações. Nós nesse mundo estamos sujeitos a perseguições, a sofrimento, ao martírio, né, como você acabou de mencionar. Então, às vezes as pessoas falam de um arrebatamento antes da grande tribulação, exatamente porque acham que Deus tem a obrigação de sempre livrar o seu povo de passar por grandes sofrimentos. A história bíblica mostra o contrário, né? Exato. O povo de Deus foi martirizado, sofreu perseguições, ingratidões, incompreensões. É só você ler a história dos heróis da fé em Hebreus 11, né? A relação lá é muito grande. Eles moravam em cavernas, foram cerrados no meio, decapitados, perderam seus entes queridos e Deus não os poupou. E hoje ainda há muitos nas mãos por exemplo, do Estado Islâmico sendo trucidados e continuam lá sofrendo, dando testemunho de Cristo e não são arrebatados, né? E a igreja sendo fortalecida. Então, sempre achei que é melhor a gente estar preparado para enfrentar a grande tribulação e de repente ser arrebatado antes, né, se a gente estiver errado, do que você pensar que você vai ser arrebatado e de repente você se vê no meio da grande tribulação. Despreparado. Despreparado. Tá bom, chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, que hoje atendeu ao pedido da nossa ouvinte de São José dos Campos, a Daniela, que pediu encarecidamente que tratássemos desse tema. Esperamos que o comentário do pastor Augusto tenha sido útil para você, como também para os demais ouvintes, pastor. Eu termino com aquela última oração da Bíblia que está no livro de Apocalipse. Maranata, vem Senhor Jesus. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Não é balela nem papo pra dar mais sensação, e nem é fuga se a vida maluca quer deixar na mão. Tão certo como as horas que chegam passarão, ele virá como um rei separar pra sempre o mal e o bom. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Cristo vai voltar, acredite. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.